Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite para louvar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Que a paz e o amor de Cristo possam alcançar a todos nós nessa noite. Hoje inicia um final de semana jovem. Hoje nós vamos estudar a verdade presente, uma mensagem de Deus para você hoje. E você não pode perder os outros 2 dias. Você que veio hoje, traga seus amigos nos outros 2 dias, no sábado, no domingo, e vai ser uma bênção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 16. É um texto conhecido, mas abra aí a sua Bíblia, seu smartphone, mas não deixe de acompanhar as leituras que faremos aqui. 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo 3,16, diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No ano de 2021, teve uma série que foi muito assistida. O nome dela é Lupin. A história conta de um jovem chamado Assane Diop, e ele saiu da sua cidade do Senegal e foi viver com sua família na França. Chegando na França, eles estavam tentando ter uma vida melhor. O seu pai, Babacar, trabalhava com uma família muito rica, chamada Pellegrini. E essa família, o chefe dessa família, o seu Ubner Pellegrini, acusou o seu empregado, o pai de Assane, de ter roubado um colar de pérolas. E com o resultado dessa acusação, e ele era inocente, ele não havia roubado, ele foi parar na prisão. E como lá no Senegal as pessoas levavam muito a sério a questão de honra, o pai de Assane, ele tirou a sua vida na cadeia, na prisão. E Assane cresceu lendo um livro que seu pai deu, a série Lupin, que é o nome da série. E esse livro contava a história de um ladrão que ele roubava cavaleiros ou pessoas ricas. E inspirado nesse livro, depois de 25 anos, esse jovem começou a fazer a sua vingança, a vingança do seu pai. E todas as suas ações eram baseadas na leitura do livro. Ele conseguia vários contatos, ele conseguia usar a tecnologia ao seu favor, para então se vingar da família Pellegrini. O fato é que ele não conseguia as ideias por si só, dele mesmo. As ideias vinham da leitura de um livro. Embora ele usasse de maneira errada, tudo que ele aprendia naquele livro, as aventuras que ele aprendia, ele então, as suas ideias vinham desse livro. E os livros, na verdade, eles têm esse poder de mudar a vida ou de dar ideias. E nessa noite nós vamos estudar sobre o livro que nós deveríamos mais ler, que é a palavra de Deus. Você está sendo influenciado pela Bíblia? Tem você, jovem, dedicado tempo para ler a Bíblia? Então, para que a gente tenha uma base para estudar sobre a verdade presente nesses 2 dias, nós precisamos então entender a verdade presente bíblica. E para isso nós vamos responder 2 perguntas durante a mensagem. A primeira pergunta: que evidência existe para você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar responder. Segunda pergunta: para que devemos estudar a Bíblia e por que o jovem cristão deve ler a Bíblia? Então nós vamos ler nela mesmo essas respostas. Então a primeira evidência que nós precisamos estudar, nós vamos ver 4 evidências para estudar a primeira pergunta. A primeira evidência é a sua maravilhosa unidade. A palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita por 40 autores diferentes. Vocês já brincaram de telefone sem fio?
Quando você conta uma coisa, as questões vão mudando ao longo da roda, até o último contar uma história totalmente diferente da que foi contada no início. Porém, a Bíblia foi escrita por 40 autores em épocas diferentes e demorou de 1.500 a 1.600 anos para ser escrita. Então, se ela não fosse inspirada por Deus, ela não teria essa coerência, porque são 40 autores escritas em épocas diferentes, de maneiras diferentes. E interessante que cada autor, por exemplo, o Moisés, que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele era líder político, juiz, e ele foi educado nas universidades do Egito. Então veja, é uma característica. Davi já era diferente. Davi era rei, poeta, músico, pastor e guerreiro. Característica diferente de Moisés. Mas se a gente perceber os dois autores, o que eles escreveram se encaixam. Por exemplo, Amós também, ele foi um pastor de animais, cuidava de animais. Josué era um militar, um general. Neemias, ele era um copeiro e de um rei pagão. E todos esses escreveram livros da Bíblia. Daniel, ele era ministro do rei, era ministro da justiça, podemos dizer numa linguagem mais atual. Então veja, 40 autores totalmente de épocas diferentes, com características diferentes, e eles escrevem coisas coesas. Se eu pegar uma folha em branco e começar uma história, e entregar para o Aloysio e continuar a história que eu comecei, depois ele passa para o Rafael e assim a gente vai passando a folha. O que vocês acham que vai dar essa história? Pode até ter uma pequena coesão, mas vai ficar confusa. Mas a Bíblia não tem isso. O interessante é que na leitura bíblica, nós temos uma história, né? Uma história. Nessa história nós temos um tema. Qual é o tema da Bíblia? Salvação. Então, esse é o tema geral da Bíblia. E a primeira vez que o homem pecou, Deus foi atrás de Adão. Adão, onde você está? Adão estava escondido, porque ele teve medo. E medo é o princípio de todos os males. O medo causa depressão, síndrome do pânico. E Adão estava escondido porque teve medo. E Deus vai até ele. Adão, onde vocês estão? A partir desse momento, Deus nunca mais deixou de ir atrás do ser humano. Então, quando alguém fala da Bíblia para você, ou quando você aceitou o Evangelho e está aqui nessa noite, é porque Deus foi atrás de você. Ele não desiste. Ele me enviou profetas, Ele enviou Cristo, Ele deu a Bíblia, e Ele não desiste da gente. E o segundo aspecto da Bíblia é que ela tem um herói na história bíblica, e o herói é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também tem um vilão, que é o diabo. A Bíblia também tem um propósito. O propósito é a glória de Deus. Amém? A segunda evidência da palavra de Deus, ela tem uma sobrevivência milagrosa. A Bíblia ela já foi acorrentada por um período da nossa história. Muitos queimaram a Bíblia, muitos deram a vida pela Bíblia. E ela tem uma continuidade histórica. Mesmo que as pessoas tentaram aprisionar a Bíblia, mesmo que elas tentaram queimar a Bíblia ou desqualificá-la, ela sobreviveu. É o livro mais antigo, o menos lido também. E tem um homem, um famoso incrédulo francês, o nome dele é Voltaire. Ele morreu no ano de 1778. Ele declarou que após a sua morte, a Bíblia ela deixaria de existir. E ele era dono de uma gráfica. E 50 anos depois da sua morte, a gráfica que era dele foi utilizada pela França, pela Sociedade Bíblica da França, para imprimir Bíblias. Então, um incrédulo fez uma profecia e ela não se cumpriu. A Bíblia ela tem sobrevivido ao longo da história. Mesmo que várias pessoas tentem desqualificar, ela é sobrevivente. E olha o que a Bíblia diz em Marcos 13, verso 31. Vamos ler? Livro de Marcos, o que Cristo fala da Bíblia referente à sua sobrevivência. Marcos
o Evangelho de Marcos, é Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 13, nós vamos ler o verso 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passa, ela não muda, ela não fica antiga, ela é atual. O grande pregador estadunidense, Billy Graham, fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, muitas pessoas tentam desqualificar a Bíblia, dizendo que ela é antiga, que ela tem uma linguagem antiga, que ela foi escrita para outras épocas, porém ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa é a segunda evidência, vai passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais vai passar. A terceira evidência é a sua exatidão histórica. A Bíblia é um livro histórico e várias datas, elas batem com a história. E teve um grande arqueólogo e historiador inglês, chamado William Mitchell. Ele tentou desqualificar a Bíblia, porque ele era ateu de uma família que também era ateísta. Então, ele queria provar que o livro escrito por Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, que foram esses dois livros escritos por Lucas, que era um médico, ele queria provar que tudo que estava escrito, foi escrito por Lucas, era mentira. Então ele passou 25 anos de sua vida escavando e visitando as cidades que Lucas menciona. Ao todo, do livro de Lucas e Atos, existem 54 cidades que ele menciona. E durante a sua vida, ele conseguiu visitar 32 cidades. E visitando essas 32 cidades, William Mitchell, ele conseguiu perceber que todas as cidades eram verdades, elas existiam. Então, ao invés de comprovar que a Bíblia era mentira, ele passou a acreditar na Bíblia. Então, ele conseguiu evidências históricas e arqueológicas de que a Bíblia é verdade, de que ela é verdadeira. A quarta e última evidência é o cumprimento de suas profecias. No Antigo Testamento, só no Antigo Testamento, existem 2.000 profecias. Todas elas se cumpriram. A gente não tem tempo para falar cada uma delas, mas eu vou falar a de Cristo. A primeira profecia que menciona a data de nascimento de Cristo está em Daniel 9, 25 a 27. A gente não vai ler. O local do nascimento está em Miqueias 5, verso 2. O seu nascimento milagroso foi profetizado por Isaías, está em Isaías 4, verso 14. A estrela, sabe a estrela que guiaria os 3 reis magos? Ela está em Números 24, 17. Ele anuncia a sua aparição. A traição de Cristo por Judas é mencionada em Zacarias 11, verso 12. Sua morte, Isaías 53, verso 9 a 12. Esse é um texto famoso. E a ressurreição de Cristo nós podemos ver em Salmo 16, verso 9 a 11. Então, o nascimento de Cristo é profetizado, o seu batismo é profetizado, nem está aqui, nem coloquei aqui. O batismo também foi profetizado. A profecia das 2.300 tardes e manhãs fala do nascimento, do batismo e da morte de Cristo. Então, todas as profecias bíblicas, ela tem se cumprido. Então, isso é uma evidência de que a Bíblia ela é real. Então, partindo desse pressuposto, que nós agora já temos evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos entender agora para que ela serve. Qual é o poder que ela tem na nossa vida? Como um jovem pode sofrer influência da palavra de Deus? O que a Bíblia causa em nós, quando nós a lemos? Vamos então ver a primeira que nós vamos ler é que a Bíblia permite que você conheça a Deus. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho. Marcos, Lucas e João. João capítulo 17, verso 3. O que a Bíblia causa em nós? A leitura da Bíblia. João 17, verso 3.
Diz assim a palavra de Deus: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então a Bíblia, ela nos permite conhecer Deus. E eu quero despertar algo em você nessa noite. Saber sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Saber sobre Deus, você pode estar convencido de que Ele existe. Mas conhecer a Deus é quando eu e você passamos tempo com Ele. Alguns dizem assim: quer conhecer uma pessoa? Coma um quilo de sal com ela. O que quer dizer isso? Quando você cozinha, você não usa muito sal. Assim espero, né, para que não aumente sua pressão. Então, quando você come 1 quilo de sal com uma pessoa, do seu convívio, você passa a conhecê-la. E eu e você, nós precisamos estudar a Bíblia para conhecer a Deus, passar tempo com Ele, se relacionar com Ele, para que assim eu conheça a Deus, eu saiba quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. João capítulo 14, verso 21, diz assim: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então a manifestação de Deus na sua vida depende da sua obediência. Você precisa estudar a palavra de Deus para conhecer a Deus, não para saber sobre Ele. Quando eu e você conhecemos a Deus, nós então passamos a acreditar mais na Bíblia, porque ela nos revela sobre Ele. Então a Bíblia serve para nós conhecermos a Deus. Segunda coisa que a Bíblia nos fornece, nos dá de presente, é que a Bíblia nos dá sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. Você pode ler um livro, você pode estudar, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, que vai ser só isso daqui. Porque o doutorado, ele vai estudar só sobre um aspecto de um conhecimento. E a Bíblia, ela te traz sabedoria. Então, conhecimento, preste bem atenção, conhecimento mais Espírito Santo é igual a sabedoria. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios 2, verso 6. Provérbios é depois de Salmos. Provérbios 2, verso 6. Olha o que a Bíblia te dá, o que a leitura da Bíblia te fornece. Provérbios, capítulo 2, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor dá o quê? Sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Alguém já fez bullying com você te chamando de burro? Você não é. Não aceite essas características que falam. Não leve isso para você. Leia a Bíblia. E ela vai te dar sabedoria e inteligência. Você quer passar no vestibular? Leia a Bíblia. Eu conheço um amigo que ele queria passar muito em medicina no vestibular. O pai dele, que também é pastor, Ivan Canhadas, ele disse: olha, filho, separe um tempo para você estudar, mas não deixe de ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela traz sabedoria. E ele passou como um dos primeiros numa faculdade federal em Recife. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. Guarde isso na sua mente. Você quer ter sabedoria? A sabedoria não vem algo de humano. A sabedoria só vem de Deus. Somente Deus nos concede sabedoria. Vamos ler mais um verso, no livro de Salmos, no Salmo 119. Nós vamos ler o verso 130. O livro de Salmos, no Salmo 119, e o verso 130, é isso mesmo, é um livrão. Salmo 119, verso 130 nos diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O grande pregador Luiz Gonçalves, ele foi instruído biblicamente por um analfabeto.
Só que ele tinha todos os versos na sua mente. Abre aí, jovem, lê para mim. E ele lia. Só no final que ele soube que aquele senhor não sabia ler nem escrever. A palavra de Deus, ela traz sabedoria até as pessoas mais simples. Ela traz entendimento, clareza, ela abre a nossa mente. Então, você estudando a palavra de Deus, você vai ter sabedoria, você vai conhecer a Deus. O que mais que a palavra de Deus nos dá? Abra comigo em Josué capítulo 1. Normalmente as pessoas gostam muito do verso 9, mas vamos ler o verso 8. Josué 1, verso 8. No livro de Josué, no Antigo Testamento, Josué 1, verso 8, diz assim a palavra de Deus, para você nessa noite: não cesses de falar deste livro da lei, mas antes media nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ter sucesso nos seus estudos? Medite no livro da lei, medite na palavra dia e noite, serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, nos seus projetos, no seu plano, no seu casamento, no seu namoro? Medite no livro da lei, medite na palavra de Deus e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, para aqueles que leem, além de ter sabedoria, vai ter sucesso. E através do seu sucesso, se Deus permitir, você pode ter riqueza. Jabes, ele pediu riqueza a Deus, e Deus atendeu. Então não é errado você ser bem-sucedido financeiramente também. É a única oração em que Deus atende alguém pedindo dinheiro. Alargue as minhas fronteiras, e Deus deu tudo o que ele pediu. Você quer ter sucesso? Medite na palavra de Deus e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus te faz você conhecer a Deus, não saber sobre Deus, conhecer a Deus. A palavra de Deus te faz ter sabedoria, a palavra de Deus te faz ter sucesso. E o que mais a palavra de Deus nos dá? Abra comigo no Salmo 119 de novo, e agora nós vamos ler o verso 9 até o 11. Volta lá, e aqui nós temos algo importante que a palavra de Deus nos ajuda. Salmo 119. Verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em um período da minha vida, eu trabalhava numa empresa que instalava vidros temperados. A minha função era ser vendedor. E quando eu cheguei na empresa, todo mundo tinha um apelido. Tinha o Linguinha, o Risadinha, tinha também o Adão. Ele não chamava Adão, não sei porquê, ele tinha esse apelido. Tinha o Simpatia, mas na verdade ele era Ranziza. E o que não tinha apelido era chamado de Cavalo. Eu também ganhei um apelido, começaram a me chamar de Puro. Era puro para lá, puro para cá, e eu não queria ser o puro. Eu fiquei incomodado com aquilo. E eu comecei a, como dizem por aí, entrar na zoeira. E aí comecei a participar das rodinhas de zoeira, das brincadeiras, às vezes até algumas maldosas, porque eu não queria ser o puro. Aí um dos meus colegas, o Beijo do Vampiro, que tinha uma tatuagem de um beijo aqui, disse: poxa, Rodrigo, você já perdeu sua pureza, e faz tempo. Como eu pude fazer isso? Daí caiu a ficha: poxa, se eles estavam me chamando assim, é porque eu estava dando um bom testemunho, e eu queria ser igual, eu queria me enturmar. E o salmista faz uma pergunta: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Então, a pergunta já incomodava o salmista. E essa mesma pergunta incomoda a gente hoje. Os jovens, e todos os adultos também, porque a gente segue os jovens. Como pode um jovem guardar puro o seu caminho?
É uma pergunta. Como que a gente pode ser puro? Ele faz a pergunta, mas ele mesmo responde: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, guardada no nosso coração, nos faz estar tão próximo de Deus que evitamos o pecado. Um exemplo de como guardar a palavra de Deus no coração: eu estava atuando como capelão em uma clínica, e uma senhora me contou como ela fez para aguentar o assassinato do marido dela. O marido dela foi caminhar na praia de Florianópolis e ele foi assassinado. Sofreu um assassinato, ele foi assassinado. E foi um jovenzinho de 17 anos que matou, porque ele queria ser iniciado no crime. E a missão era matar alguém, e foi o esposo dela. E ela me disse: olha, eu consegui passar por tudo isso, porque quando vinha uma tristeza muito grande, eu começava a recitar os versos bíblicos que eu tinha na minha mente. Então você quer guardar puro o seu caminho? Você quer estar com Cristo em meio às crises da sua vida? Porque nós somos bombardeados com crises financeiras, problemas familiares, no casamento, na educação dos filhos. E os jovens, crises existenciais, sentem um vazio no coração. Guarda no coração a tua palavra. E aí você não vai pecar, e você vai estar tão próximo de Deus, que as vicissitudes da vida não vão mais pegar você. Então, estar próximo de Deus é guardar no coração a palavra de Deus. Como eu faço isso? Bíblia e oração. Não existe outro remédio. Às vezes a gente fica: eu vou tomar uma pílula e agora eu vou ser forte espiritualmente. Não existe. É Bíblia e oração. Às vezes a gente fica esperando que aconteça algo milagroso. Não, é Bíblia e oração. E aí você vai ter a paz que excede todo entendimento, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Você quer ter paz em meio ao tormento? Estude a Bíblia, faça oração. E quando a gente fala de puro, de pureza, o ouro, para ser lapidado, ele precisa passar pelo fogo, ouro puro. E a água pura, ela precisa passar por alguns produtos também, essa que vem na nossa torneira, né? Ela tem que ser purificada. E puro dá uma sensação de limpidez. Somente Deus é capaz de te tornar limpo em meio à sujeira. O Senhor é capaz de trazer luz em meio à escuridão. O Senhor, Ele pode trazer para você também, para ser o seu guia em meio a um caminho perdido. Mas isso só vem se você estudar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela traz o conhecimento de Deus, ela te traz sabedoria, ela te traz sucesso e ela ajuda você a não pecar. Conta-nos a história de um jovem chamado Juan. E ele acabou se envolvendo com drogas. E como se não bastasse, para ganhar dinheiro, ele começou a vender. E seus pais não sabiam o que fazer, porque o Juan, ele estava cada vez mais se afundando nessa vida. Até que um dia ele foi convidado para ir num aniversário. E quando ele chegou no aniversário, ele viu que tinha um grupo de pessoas diferentes. Um pessoal estava curtindo, bebendo, dançando, e tinha um grupo que ficava mais recuado, que estava conversando. E ele então achou interessante, foi conversar com aqueles jovens, e eram jovens adventistas. E ali eles começaram a conversar, um papo mais cabeça, e de repente alguém ofereceu para o Juan uma Bíblia. E ele disse: eu nunca peguei numa Bíblia na minha vida, eu quero esse presente. E o Juan então começou a ler a Bíblia, e ele passou de um drogado, de um traficante, a um fiel observador da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas. Eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei o que se passa dentro da sua casa, mas eu sei que a Bíblia tem o poder de transformar a sua vida, a vida da sua família, a sua vida individual, a sua vida profissional, os seus estudos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E se renovam quando? A cada manhã, todos os dias de manhã. Toma um copo d'água para oxigenar o cérebro e vá à presença de Deus. Você sozinho.
para aquele dia, porque o diabo, nosso adversário, está como um leão, rugindo para te devorar. E se você vai para a vida sem estudar a palavra de Deus, você está à mercê do diabo. E quando você estuda a palavra de Deus, é como se você tivesse um muro de proteção. E você sai para a vida protegido, porque a palavra de Deus, além de tudo isso que estudamos, ela traz proteção. Eu quero convidar você, nessa noite, a fazer um propósito de estudar a Bíblia. E para que você conheça mais verdades presentes, verdades para o nosso dia, para os dias de hoje. Quantos nessa noite desejam fazer o compromisso com Deus de estudar a Bíblia? Amém, Deus seja louvado. Às vezes a gente pergunta, por que levantar a mão? Por que se colocar de pé? Quando você levanta a sua mão, se coloca de pé em um apelo, você está dizendo ao mundo das trevas que você pertence ao Senhor. E você é dele. E você precisa dedicar dia e noite para você ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. Amém? Teremos um louvor final?
Deus é maravilhoso. Mas que maravilhoso. Amém. Se coloque de pé, vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio. Hoje nós estudamos sobre a verdade presente na tua palavra. Ela é atual, ela é a verdade, ela nos ensina, nos educa. Bondoso Deus, se há alguém aqui nessa noite que mesmo sendo adventista há muito tempo, que tem negligenciado o estudo da tua palavra, que ela possa sair daqui diferente do que entrou, com o desejo de estudar a palavra de Deus. Se há alguém aqui que ainda não tem o costume de estudar a Bíblia, que o Senhor possa despertar no coração dela mais vontade de conhecer esse livro maravilhoso que veio do céu. Bondoso Deus, nós queremos te pedir forças para ler a Bíblia. Nós não acordamos com vontade, abrimos a janela e dizemos que vontade de ler a Bíblia. Mas nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa imputar no nosso coração esse desejo, para que as suas misericórdias sejam renovadas na nossa vida. Nos ajude a estar presente todos os dias, de manhã, buscando em espírito e em verdade ao Senhor. Bondoso Deus, nos leve para os nossos lares com a certeza da salvação por meio de Cristo e com a certeza de que tivemos um encontro contigo. Traga-nos de manhã para continuarmos estudando sobre a verdade presente. Em nome de Jesus, amém, Senhor.